Olá. Tá ouvindo o som? O som tá bom? Tá ok. Olá, nós estamos aqui na aula 4 de recuperação paralela de mecânica dos fluidos 1. Nas aulas anteriores, nós vimos aqui a definição de vazão, né? Vazão é igual ao volume que um determinado fluido ocupa pelo tempo necessário para ele ocupar esse volume, não é? Então, a vazão é igual ao volume dividido pelo tempo. Um outro jeito de eu calcular a vazão também pode ser o seguinte, olha, a vazão é a velocidade média com que o fluido atravessa uma determinada seção transversal de um duto, não é? Essas duas definições de vazão são equivalentes, como nós já vimos. Agora vamos ver o seguinte questão, o seguinte problema. Muitas vezes eu tenho variação dos diâmetros na minha linha de dutos, não é? Então, nesse caso aqui, olha, eu tenho aqui na região 1 do duto, essa região ela tem uma seção transversal, o que eu chamo de S1, e o fluido atravessa essa seção com uma velocidade média V1. Na seção subsequente, eu tenho aqui, né, uma seção transversal S2 e eu tenho uma velocidade média do fluido V2. Se o fluido é compressível, eu posso admitir que a minha vazão nessa região 1 do duto é igual à vazão na região 2 do duto. Porque, caso contrário, ou eu teria uma compressão do fluido, ou então eu teria a criação de alguns espaços vazios nesse fluido, coisas que não vão ocorrer. Então eu posso admitir que a vazão 1 é igual à vazão 2. Não é? Bom, vamos resolver então essa questão. Como que eu calculo a vazão 1? Bom, a vazão 1 é muito simples, não é? Eu pego a velocidade média do fluido nessa região do duto e multiplico pela área da seção transversal dessa região. Então, ó, a vazão 1 é igual à velocidade 1 vezes a área 1. A vazão 2, então, vai ser igual à velocidade 2 vezes a área 2. Normalmente, eu quero saber a velocidade do fluido nessa região 2. Como é que eu acho isso? Muito simples, não é? Então, eu tenho aqui, olha, velocidade 1 vezes a área 1 é igual a velocidade 2 vezes a área 2. Eu quero isolar a velocidade 2, então a área 2 está multiplicando a velocidade 2. Quando ela muda de lado, na minha igualdade, a operação aqui de multiplicação é transformada na operação de divisão, na operação inversa. Então, eu tenho a minha velocidade média do fluido na área 2 é igual a velocidade 1 vezes a área 1 dividido pela área 2. Simples, fácil, não? Então, agora vamos resolver um exercício. Nesse exercício, eu tenho aqui um duto que tem variação de seção, onde na seção A, na região A, eu tenho um diâmetro de 20 milímetros e eu tenho uma velocidade média do fluido de 2 metros por segundo. E na região B, eu tenho a minha seção B, que eu tenho um diâmetro de 11 milímetros e uma velocidade média do fluido VB, que é a que eu quero saber. Como sempre, nós começamos a resolução dos problemas corrigindo ou adequando as dimensões. Nesse caso, o que eu preciso corrigir são as dimensões dos diâmetros, não é? Então, eu tenho o diâmetro A, que é 20 milímetros, multiplico por um fator de conversão, que é 1 metro, é equivalente a 1000 milímetros, né? E aí, desta multiplicação, eu tenho então que o meu diâmetro A é igual a 0,020 metros, né? Lembrando que eu simplifico aqui os milímetros com os milímetros e vai sobrar metros aqui como unidade. O diâmetro B, a mesma coisa, eu tenho 11 milímetros, multiplico aqui pelo meu fator de conversão, 1 metro é igual a 1000 milímetros, tal forma que o meu diâmetro B vai ser equivalente a 0,011 metros. Bom, segundo passo, cálculo das vazões. Vamos calcular aqui a vazão na seção A.
vazão na seção A é igual à velocidade média do fluido na seção A vezes a área da seção transversal A. A área da seção transversal A. Então, eu tenho aqui a minha área, não é? É igual a π vezes o diâmetro ao quadrado dividido por 4. O meu diâmetro é 0,020 metros, que eu elevo ao quadrado. 0,020 ao quadrado, metro ao quadrado. Eu não vou calcular esta área. Eu vou deixar assim porque vocês vão ver que eu consigo simplificar esses valores no final, né? Então, aqui, olha, a minha vazão na região A vai ser igual, então, a 2 metros por segundo, vezes π, vezes 0,020 ao quadrado, dividido por 4, metros ao quadrado. Agora, calcular a vazão na região B. A velocidade média B, que eu não sei esta velocidade do fluido, que é a minha questão do problema, vezes a área da seção transversal B, não é? Que eu vou calcular da seguinte forma. A área da seção B é igual a π vezes o diâmetro de B ao quadrado dividido por 4. Que então vai ficar π vezes 0,11 ao quadrado dividido por 4 metros ao quadrado, né? Então a minha vazão B vai ser a VB, que eu não conheço, que é o que eu quero descobrir nesse problema, que é a minha incógnita, vezes π vezes 0,011 ao quadrado dividido por 4 metros ao quadrado. Faço a minha igualdade, a vazão na seção A é igual à vazão na seção B. Então eu tenho a velocidade em A vezes a área em A igual a velocidade em B vezes a área em B, não é? Eu quero saber a velocidade em B, não é? Então, o que eu vou fazer? Olha, vou pegar, então, a minha área que está aqui multiplicando e passo a dividir. Olhando aqui, olha, a minha velocidade em A é 2 metros por segundo. A minha área em A é π vezes 0,02 ao quadrado dividido por 4 metros ao quadrado. É igual a velocidade em B vezes a minha área da seção transversal da região B, que é π vezes 0,11 ao quadrado dividido por 4 metros ao quadrado, não é? Então, olha, aqui eu faço a mesma coisa, olha, eu vou querer isolar o meu B desse lado da equação, né? Então, eu pego o meu π, que aqui está multiplicando B, passa para o outro lado da igualdade dividindo. 0,11 ao quadrado também está multiplicando B, passa para o outro lado da igualdade dividindo. O 4 está dividindo desse lado da igualdade, vai passar para o outro lado multiplicando, e os metros quadrados que está aqui nessa região aqui multiplicando o meu B, né, o dimensional, ele passa para o outro lado da igualdade. Então eu vou ter aqui, ó, que a minha velocidade B é igual a 2 metros por segundo, vezes π vezes 0,20 ao quadrado, vezes 4, dividido por 4, vezes π vezes 0,11 ao quadrado, e aqui, olha, metro quadrado com metro quadrado, eu simplifico. Simplifico o 4 com 4, π com π, então eu vou ter que a minha velocidade B vai ser 2 vezes 0,20 ao quadrado, dividido por 0,11 ao quadrado, metros por segundo, não é? Que foi a unidade que sobrou aqui desse lado da igualdade. Então, isso daqui vai ser igual a 6,6116 metros por segundo. No próximo problema, nós vamos querer encontrar o diâmetro da região 2. Verificamos o seguinte, na região 1, eu tenho a velocidade média do meu fluido 0,3 metros por segundo, e essa região tem um diâmetro de 21,5 milímetros. Na região 2, eu tenho uma velocidade de 0,9 metros por segundo e um diâmetro que eu quero encontrar, eu quero descobrir, não é? Começamos sempre com a correção das unidades, então eu tenho aqui o meu diâmetro na região 1, diâmetro na região A, né? É 21,5 milímetros vezes o fator de correção, 1 metro, que é equivalente a 1000 milímetros, e eu tenho então que o meu diâmetro da região A é igual a 0,0215 metros.
Vamos calcular a vazão. Vazão na região A igual a velocidade média na região A vezes a área da seção transversal da região A. Vamos calcular a área, π vezes o diâmetro do duto na região A ao quadrado dividido por 4. Ou seja, π vezes 0,0215 ao quadrado dividido por 4 metros ao quadrado. Né? Então, a minha vazão vai ser 0,3 metros por segundo, que é a minha velocidade, vezes a minha área da seção transversal, π vezes 0,0215 ao quadrado dividido por 4 metros ao quadrado. E aqui eu tenho a minha vazão na região B, a velocidade média do fluido na região B vezes a área da seção transversal na região B. A área da seção transversal, eu vou calcular π vezes o diâmetro de B ao quadrado dividido por 4. Aqui eu tenho o meu problema, que eu não conheço esse diâmetro, que é a incógnita do meu problema. Então, eu vou deixar aqui, vou montar, né? Olha, a vazão na região B é igual a 0,9 metros por segundo, velocidade do fluido na região B, vezes π vezes o diâmetro de B ao quadrado dividido por 4. Igualo a vazão da região A com a região B. Não é? Igualando as vazões, então eu tenho aqui, né, 0,3 metros por segundo, vezes π vezes 0,0215 ao quadrado dividido por 4, metros ao quadrado, igual, não é, a vazão aqui da região B, 0,9 metros por segundo, que é a velocidade na região B, vezes a área, que é π vezes o diâmetro de B, que eu não conheço, ao quadrado, dividido por 4. Vou isolar aqui o diâmetro B de um lado da minha igualdade, né? Então, eu tenho aqui o 4, está desse lado aqui, dividindo o diâmetro de B, ele passa para o outro lado, multiplicando, não é? Eu tenho 0,9, que ele multiplica o diâmetro ao quadrado aqui, que eu quero saber, ele passa para o outro lado, dividindo. O π, ele está multiplicando o diâmetro, passa para o outro lado, dividindo também. Então, eu tenho aqui, não é? O diâmetro de B ao quadrado vai ser igual, então, a 0,3 metros por segundo, vezes π vezes 0,0215 ao quadrado, vezes 4, dividido por 4 vezes 0,9 vezes π. Não é? Aqui eu tenho aqui em cima metros quadrados, que estavam aqui, e na parte de baixo dessa minha equação, eu tenho aqui o metro por segundo, que estava aqui no 0,9, que é a velocidade que passou aqui para baixo. Né? Então, eu vou simplificar, ó, simplifico aqui as unidades metros por segundo com metros por segundo, simplifico o 4 com 4, π com π, então vou sobrar aqui o seguinte, olha, o diâmetro ao quadrado é igual a 0,3 dividido por 0,9 vezes 0,0215 ao quadrado, metro ao quadrado. Como eu quero saber o diâmetro, não é? Eu pego e acho a raiz quadrada desse outro lado da minha igualdade. Então, o diâmetro B vai ser igual a raiz quadrada de 0,3 dividido por 0,9, não é? Que são as velocidades, né? Na região da seção transversal A e da região da seção transversal B, vezes o diâmetro da região A ao quadrado, né? 0,0215 ao quadrado, metros ao quadrado. Né? Eu posso tirar isso daqui da raiz, achando, então, a raiz quadrada disso aqui. Né? Então, eu vou ter aqui que o meu diâmetro B vai ser igual a 0,0215 metros, não é? Olha, o 215 saiu da raiz, o metro quadrado também saiu virando metro, né? Vezes a raiz de 0,3 dividido por 0,9, que vai dar 0,01241 metros. Né? Bom, com isso daí nós terminamos a quarta aula. Eu espero que vocês tenham aí aproveitado, não é? Acho que vale a pena rever algumas vezes essa aula, até ter bastante convicção do que vocês estão aprendendo, né? Até terem certeza que adquiriram o conhecimento, não é? E eu agradeço aí a Pamela aí, que é a nossa produtora aí, que é responsável aí por esse vídeo aí, tá chegando para vocês. Tá, muito obrigado e até a próxima aula.